Olá, amadinhos! E aí? Hoje é uma revisão, né? Quem não conseguiu fazer a primeira chamada, segunda, agora estamos na terceira, que é a recuperação, tá certo? Aula 27.1, de olho na tela. Nós temos aqui alguns conteúdos selecionados para a gente estudar. Vamos começar sobre a orientação ortográfica, parte 3, exatamente, ó. Foram 5 conteúdos escolhidos, né, para a gente fazer a nossa recuperação. Então, vamos que vamos. Primeira aula é a aula 3. Temos aqui o seguinte, ao invés de, que quer dizer, quando que vai ser usado ao invés de? No sentido de em oposição. Ao invés de subir, desceu, da ideia contrária. Então, usa-se, né, a expressão ao invés de. Em vez de, quando que vai ser usada essa expressão? Quando der para colocar a palavra em lugar de. Foi à praia em vez de ir à escola. Foi à praia em lugar de ir à escola. Então, só você fazer a troca. De encontro a, quando que é utilizado? Quando dá ideia de colisão, ou seja, choque. Daqui no exemplo. O caminhão foi de encontro ao muro, derrubando-o. Tá certo? Agora, quando que eu uso a expressão ao encontro de? Aproximar-se. Olha só. Quando a vi, foi ao encontro e abraçou. Então, de aproximação. Perda. Perda é nome. Então, substantivo. Ó, perda. Estou satisfeito com a perda de peso. Ó, você está treinando e vai perdendo, eliminando alguns pesos. Então, quer dizer que houve uma perda. Agora, quando é perca, olha só, com C, forma verbal. Então, faça dieta e perca peso. Nada de ficar falando aqui, perda peso. Não, é perca, que é verbo, é uma forma verbal. A princípio, quando você substituir pela palavra inicialmente, no começo e no princípio. Ó. A princípio, fui contra a ideia, mas mudei de opinião. Inicialmente, fui contra a ideia, mas mudei de opinião. Beleza? Em princípio, ó, em tese, de modo geral. Você troca pelas essas duas expressões, tá bom? Em princípio, a educação transforma as pessoas. De modo geral, a educação muda as pessoas, ou transforma as pessoas. Aqui nós temos o nenhum ou nenhuma, que é pronome indefinido. No sentido de ninguém, nada, ao contrário de algum, você vai usar o nenhum, que é o pronome definido. Nenhum problema ficou sem solução. Olha aqui essa imagem, todos foram resolvidos. Agora o nenhum, quando ou nenhuma, quer dizer nenhum sequer, vai dar a ideia da questão da quantidade. Não deixou de ler nenhuma única página, ou seja, nenhuma página sequer. O vocativo e o interjeição. Ó, vocativo, chamamento, não vai ter o H. Ó, natureza do mundo, quão belas és tu. E o O, interjeição, é com H. Ó, veja que coisa estranha. Então, esse O aí é interjeição, é que vai indicar admiração, espanto. Agora a expressão tampouco, quando der para substituir pela palavra também não e nem. Não trabalha, tampouco estuda. Não trabalha, também não estuda. Então usa-se tampouco. E tampouco, olha só, eu tenho, né, no sentido de muito pouco. O salário mínimo compra tão pouco, o salário mínimo compra muito pouco. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a acentuação gráfica, né? Os casos especiais. São acentuados de tongos abertos, né? Quais são os de tongos abertos? Ei, el, oi.
somente, né, nas palavras, ó, no final das palavras oxítonas e monossílabos átonos, ou monossílabos tônicos, desculpa. Eu tenho papéis, céu, troféu e herói. Presta atenção, nas palavras paroxítonas não são acentuadas. No caso, eu tenho ideia, assembleia, heróico, paranoia, coreia e geleia, tá? Elas são paroxítonas. Não acentua-se os ditongos fechados, como assim o eu, de ser o ateu, judeu, europeu, ei, de lei, alheio, feia, oi, de boi, coisa e apoio. Acento diferencial. Olha só, para você identificar se é um verbo ou se é preposição, é necessário fazer o uso, né? Para indicar. Ela solta, não dá para saber, somente no conceito. Você pode pôr açúcar no café, então aqui você já sabe que é um verbo, então tem que ser acentuado. Espero por você o tempo que for. Espero por você. Se for aqui não é verbo, sim preposição. Então, se for preposição, não tem acento. Mas se for verbo, tem que ter o acento circunflexo. Indo por este caminho, você vai pôr tudo a perder. Então, neste exemplo, né, as duas presentes, né, as duas formas presentes, dando a identificação, né? Quando é preposição, quando é verbo. As formas verbais, pôde e pode. Quando que eu uso pôde? Quando indicar passado. Quando que eu uso pode? Quando indica o presente, o agora. Olha aqui nas frases. Ele não pôde ir à festa porque estava doente. Então, essa aqui é uma ação passada. Agora ele não pode sair. Agora, no momento, no presente. Agora, o acento facultativo, né? Mais é importante é o conteúdo do que a forma. Qual é a forma da forma do pudim? Então, esse daqui você pode encontrar com acento ou sem acento. Beleza? E ele é facultativo. As formas verbais, né, que contém o e, não tem acento. Então, aqui, durante o voo, elas sentiram enjoo. Olha só. Então, não são acentuadas mais. Sem acento gráfico, ó. Que pelos macios, relacionado ao pelo do cachorro. Eu pelo a cabeça, verbo pelar. Ali não para de dançar, né? O verbo, né? Parar. Que pera saborosa, beleza? Então, vamos. Agora o hífen, né? O hífen é meramente convencional. Só se liga por hífen os elementos das palavras compostas em que se mantém a noção de composição, né? Isso os elementos das palavras compostas que mantêm a sua independência fonética, conservando cada um a sua própria situação, porém formando junto perfeita unidade de sentido. Olha aqui alguns exemplos. Nas formações em que prefixo termina com a mesma vogal e que inicia o segundo elemento, no caso aqui eu tenho ante, é um prefixo, termina com i. E a próxima palavra começa com i, antibérico, então há necessidade de colocar o hífen. Micro-ondas, semi-interno e anti-inflamatório. Então, prefixo terminou com a mesma vogal que inicia a outra, tem que ter a presença do hífen. Nas formações com prefixo circum, ó, e pan, quando o segundo elemento começar por vogal, o M ou N, além do H, né, tem que colocar o hífen. Circo, adjacência, pan-americano, pan-helenismo, circo hospitalar, circunavegação. Por que tem aqui? Porque começou com vogal, e começou com H, e com N, tá certo? E com M também. Nas formações com prefixo ipe, ite e super, né? A acentuação nós temos aqui. Veja bem, contos combinados, o elemento com R.
iniciado com R. Eu tenho hiper, requintado, interregional, super romântico, tá certo? É igual assim, vou repetir, letra tem que ter a presença do hífen. Nas formações com prefixo tônico, né? Pós e pré, o que vai acontecer? A necessidade do hífen. Então, eu tenho pós-tônico, pré-escolar, mudando aqui a letrinha, a canetinha, pré-natal, pré-labore, pró-africano, pró-europeu, pós-graduação, tá certo? Ó, porque tá acentuado graficamente, tá? Quando aparecer um prefixo e a outra começar com uma vogal diferente, a caso que vai acontecer a junção, mas aqui porque os prefixos são tônicos e são acentuados, tá bom? Não se usa o hífen nos compostos que têm algum elemento de ligação, a menos que seja do campo da botânica ou da zoologia. Então nós temos aqui pé de moleque, mula sem cabeça, jardim de inverno. Algumas exceções já consagradas pelo uso. Nós temos água de colônia, olha só, aqui sim. Cor de rosa, queima-roupa. A queima-roupa, beleza? Mais outra aqui agora, outro assunto que é as variações linguísticas, né? Nós temos as variações, né, conforme de região, a história do grupo, do meio social, começando pela variante histórica, né? Que é a temporal ou a diacrônica. Então, se vamos falar relação a tempo, diacrônica, histórica. Aqui nesse cartaz eu tenho a palavra criança. Olha só como houve uma evolução. Então, houve aqui uma variação histórica. Criança. Como que se diz agora? Criança. Aqui, ó, tem a ver com as mudanças que uma língua sofre ao longo do tempo. E logo aqui embaixo nós temos nessa charge o seguinte, né? Uma pessoa de caráter sufista e a outra também é sufista, mas só que é o tipo. Olha o jeito que ele fala. Ó, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegalazemo. Então aí, ó, está, né? Coisa mais difícil alguém falar assim nessa questão mesoclítica, tá certo? Quando o pronome átono fica entre o verbo, no meio do verbo, beleza? Agora, variante geográfica diatópica. Nós temos aqui a variação regional. Aqui nessa charge nós temos o gaúcho mineiro, ó. Na minha terra só tem macho. E ele bate na mesa. Olha, na minha é metade macho e metade fêmea. E nós tá achando é bom demais. Então ele pega, né, o jeito de falar de cada região. Tem algumas marcas linguísticas. No caso aqui também de alguns produtos, no caso da macaxeira, aipim, mandioca, né? Depende da região, do local onde você mora, alguns vão conhecer como mandioca, outro aipim e assim sucessivamente. Acontece também com a fruta, né? No caso a tangerina, que é conhecida como mexerica, laranja-cravo, bergamota, pocã, mimosa e tanja. Variante social ou diastrática, né? A língua varia de acordo com a classe social. Aqui na música de Adoniran Barbosa, ó. Lá no morro, quando a luz da light pifa, a gente apela para a vela, que alumeia também. Quando tem, se não tem, não faz mal, a gente samba no escuro, que é muito mais legal. E é ao natural. Então, alumeia aqui, né? Não quer dizer que é a variante, né, do meio de acordo com o meio. A variante situacional, né? A língua varia conforme a situação. Tem um grau de formalidade, né, que vai fazer uso quando você vai fazer uma entrevista você vai fazer uma entrevista de emprego, é claro que você vai ter que fazer uso da linguagem formal, ou seja, da norma culta. Aqui no exemplo nós temos a formalidade mostrando para vocês um exemplo bem simples. Você está no bar, aí fala, uma cerveja, por favor, você está sendo formal.
Aí, para indicar um pouco mais, né, de intimidade, o que acontece? Aí você usa, né, para ficar mais descontraído, a situação da informalidade, né? Uma cerveja, campeão. Então, olha só, às vezes você nem conhece a pessoa que está atendendo, né, o garçom, mas já chama, tá certo? Uma cerveja, campeão, tá? Informalidade, beleza? Saindo da questão das variações linguísticas, né? Vamos para agora a parte da literatura, né? As grandes escolas literárias. Aí você vai fazendo a relação, né? Que tem aquela divisão, aquela linha do tempo da era medieval, era colonial, tá certo? Até chegar aos dias atuais. A literatura reflete as relações do ser humano com o mundo e com seus semelhantes. À medida que essas relações se transformam historicamente, a literatura também se transforma. Aí você tem, dependendo do livro que você utilizar, alguns vão chamar de estilo de época, aquela linha, né, para estudar as grandes escolas literárias, vão chamar de escolas literárias, movimentos literários, períodos literários, certo? Então, aqui, dando sequência, aqui, ó, as características que definem um estilo de época são predominantes, mas não são únicas, tá certo? Alguma vez você a predominância de qual característica? Aí você vai puxar. E é necessário você conhecer os autores, as obras, para assim ir identificando. Há obras que não se encaixam na descrição geral da sua época ou que até mesmo são opostas a ela, tá certo? Essa singularidade não desabandona essas obras, pelo contrário, com frequência constitui sua grande qualidade. A história da literatura agrupa os autores, as obras em escolas, no caso, no período, no movimento, né? Ou no estilo de época. O que mais que a gente pode passar aqui para vocês? Os grandes movimentos artísticos englobam manifestações de diferentes artes e é possível perceber pela semelhança entre elas e a literatura. Vamos lá. Falando da escola, do estilo barroco, o que você aprendeu sobre o estilo barroco? Que há um certo exagero nas obras, né? Muito detalhes, tá certo? E aí você já sabe, muito brilho, barroco, exagero. Tem também, né, se você for puxar lá para o barroco brasileiro, vamos ver a questão das contradições, dos paradoxos, né, que fazem uso das figuras, os recursos estilísticos, das figuras de linguagem, tá certo? Conhecer a história e as características das escolas é um modo de organizar os conhecimentos da literatura, de dimensionar a originalidade de um autor ou de uma obra. Portanto, é um modo de criar um repertório para a leitura. Vamos para o romantismo. Lá você tem a divisão, tá certo? Da questão da poesia. Tem uma divisão, que tem um período que é nacionalista, não é mesmo? Aí tem a questão do pessimismo, que já é da segunda geração, e a questão social, que é a terceira geração. Então, no mesmo período. As características que permitem a inclusão de uma obra singular em uma escola literária não são critério para o julgamento da qualidade artística e literária. Em arte, a diferença e a ruptura, a originalidade são mais importantes que a conformidade. Então, aqui, nessas obras de arte, cada um representa um período, né? Um estilo literário, né? Um estilo de cada movimento da escola. Então, aqui nós temos o Renascimento, temos a questão mais atual, tá certo? E cada detalhe, e você vai relembrando da época, né? Que aconteceu, né? Que foi exposta essa obra. Beleza? E deixa suas marcas. Cada um é específica. Então, amados, falando da questão desta avaliação, né? Se você está fazendo esta avaliação, porque houve algum imprevisto, tá certo? Mas faça com calma que tudo dará certo. Então, uma boa avaliação e até a próxima unidade.